Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Dev Pleno. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que comentaram aí e elogiaram o último vídeo, onde a gente compartilhou aí uma arquitetura de um projeto real, que por sinal é essa daqui que vocês estão vendo na minha tela. Fiquei muito feliz com todo o feedback de vocês e eu vi muitos comentários lá que são muito interessantes, com algumas perguntas que são bastante relevantes aqui. E aí eu resolvi fazer mais um vídeo aqui respondendo essas perguntas. Então, a gente vai lidar aí com essas perguntas que foram bastante relevantes e que foram bastante importantes e que vão ajudar vocês a ter ainda mais ideias aqui sobre como a gente utilizou essa arquitetura, tá? Então ficou bastante bacana aí. Bom, primeiro, todos os comentários ali elogiando, fiquei super feliz de receber esse feedback de vocês, para a gente apresentar mais conteúdos como esses aqui. Então, assim, podem ficar tranquilos que a gente vai ter mais conteúdo sobre esse assunto sim, né? Então, quais as decisões de projeto que a gente tomou, por que a gente fez isso e etc. Fiquem tranquilos, a gente vai trazer mais conteúdo sobre isso sim, tá? Então, e um detalhezinho só, na publicação do vídeo o YouTube deu uma embananada lá, então as primeiras horas do vídeo, né? Então, enquanto o vídeo estava online ali, ele estava em 240p, né? Então, por algum motivo, o YouTube manteve o vídeo por algumas horas em 240p. Então, pedimos perdão aí pelo YouTube, né? Então, o YouTube não tinha convertido o vídeo, algo nesse sentido. E aí a gente teve esse probleminha, por isso alguns comentários lá estavam falando um pouquinho sobre a qualidade do vídeo, mas já está resolvido, o vídeo já foi processado pelo YouTube e agora ele está na qualidade máxima, tá? Então, e agora eu vou pegar alguns comentários aqui lá do vídeo, tá? Então, ao invés de responder lá com o texto, eu prefiro responder mostrando aqui no diagrama e explicando um pouco mais do porquê a gente fez cada coisa e do que estava na nossa cabeça, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho o que a gente pensou, qual é a nossa linha de defesa aqui para argumentar essa decisão, tá? Que é uma coisa que eu acho que é muito importante aí para desenvolver projetos, tá? Então, não é simplesmente você executar alguma coisa, mas você entender o porquê que você tomou aquela decisão para aquele caminho, tá? Então vamos lá, eu tenho separado aqui do lado da minha tela aqui algumas perguntas. Primeiro, o Samuel Brain comentou que você tem muitas diferenças, vantagens e desvantagens entre o Apollo Server e o GraphQL e Yoga, tá? Sim, tem algumas diferenças aí, mas as diferenças estão ficando cada vez menores. O que aconteceu? Há um tempo atrás, eu não sei exatamente quantos anos atrás, então a gente está em 2019 agora, mas coisa de 2 anos, o Apollo Server ele é um pouquinho mais chatinho de mexer, né? Então a gente tinha que fazer algumas configurações, mais configurações do que o normal. E o que acontece? Criaram o GraphQL e Yoga com uma camada em cima, de uma forma mais fácil de você começar um projeto com o Apollo Server. E nisso, inclusive o playground era diferente e tudo mais. O que acontece? As últimas versões do Apollo Server, ele está mais amigável, está mais simples, etc. E essa camada de abstração em cima está muito parecida. Então, o GraphQL e Yoga e o Apollo Server estão muito parecidos. Existe uma outra diferença entre os dois ali, que o GraphQL Yoga ele é praticamente um boilerplate, né? Então, ele traz para você esse começo do projeto, caso você não queira fazer tudo na mão, tá? Mas se você estiver utilizando o GraphQL Yoga, você está utilizando o Apollo Server também, né? Porque ele foi feito em cima do Apollo Server, em cima do Express e assim por diante. Então, se você está utilizando o GraphQL Yoga, você vai estar utilizando aí o Apollo Server. Não fazia sentido para a gente ali, né? Então a gente startou o projeto com o Express, a gente startou o projeto colocando o Express e o GraphQL e o Apollo Server, aliás. Para a gente fez sentido deixar dessa maneira, então a gente não tentou colocar muitas camadas. Geralmente eu sou meio contra colocar muitas camadas ali de abstração, tá? Então, para a gente, o Apollo Server com o Express e o Next.js para gerenciar a conexão com o banco já estava de bom tamanho, já resolveu para a gente aí suficientemente, tá? Então, uma outra coisa que o Samuel perguntou se a gente teria como indicar alguns materiais de livros e vídeos referentes ao desenvolvimento de SaaS, tá? De software como serviço. Eu não tenho uma referência exata de livros e vídeos, mas a gente tem uma série de vídeos aqui no DevPleno, onde a gente fala sobre modelos de negócios de apps, tá? Então, lá a gente já dá uma noçãozinha também interessante sobre SaaS, e a gente tem uma série aí que a gente está preparando para trazer para vocês aqui sobre SaaS também, tá? Então,
o que é mais importante, pessoal, tá aproveitando aqui a pergunta do Samuel, é o seguinte: tudo que a gente mostra para vocês aqui, tudo que eu uso em produção, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, são tecnologias que a gente vai trazer para vocês aqui no DevPlano, tá? Então, ou seja em cursos premium, ou seja em vídeos gratuitos aqui, sempre quando eu testo alguma coisa em produção, eu consigo ter essa noção de como essa tecnologia se comporta ali realmente no projeto real, como que está sendo colocar aquilo em produção e etc. E aí sim a gente traz esse conteúdo para cá, tá? Então eu prefiro fazer dessa maneira para vocês terem realmente a informação e terem essa experiência do campo de batalha de verdade, tá? Então acho que isso é bastante válido. Então assim, a gente vai trazer bastante sobre SaaS, tá? Então existe uma pergunta que tem bastante relação com o SaaS aqui, e vocês vão perceber que muita coisa específica de SaaS, ela é recorrente, aqui estão algumas perguntas, então, e a gente vai trazer, no meu caso, por exemplo, eu já criei alguns SaaS, né, então eu tenho ainda rodando, né, então, se eu não me engano, eu tenho 4 SaaS, se eu não me engano, porque eu esqueço realmente, se eu não me engano, eu tenho 4 SaaS rodando hoje, que são meus de verdade. A gente está desenvolvendo mais um, com um cara que foi aluno nosso no DevPlano, inclusive, e a gente tem esses que a gente faz no exterior, tá? Então, dá para compartilhar bastante ideias, erros e acertos aí sobre SaaS. A gente vai trazer mais vídeos sobre isso, tá, Samuel? Bom, o Narley Brits comentou se eu poderia expandir um pouquinho mais como que fica a arquitetura multi-tenant. Sim. O que acontece? O multi-tenant é porque o código-fonte está rodando para mais de um cliente, né? Então, a gente tem essa separação da conta e na conta a gente tem todos os usuários, né? Então, para aquela conta, parece que, aliás, para aqueles usuários e para aquela conta, parece que só está ela ali dentro, né? Então, é o que acontece, por exemplo, com Conta Azul. Se você criar uma conta no Conta Azul, você tem a sua conta da empresa e você cria os seus usuários ali dentro. No Google é a mesma coisa. Se a gente contrata, por exemplo, o G Suite, que é a versão dele para empresas, o que você tem? Você tem a sua empresa e ali dentro da sua empresa você tem todos os usuários seus ali. E geralmente, multi-tenant ele compartilha aí o mesmo código-fonte, tá? Então, para que isso, tá? Na verdade, a gente tenta fazer isso, né? Então a gente tenta compartilhar o mesmo código-fonte, tenta compartilhar também o mesmo hardware e os mesmos recursos. Para que isso, tá? Então, se eu tiver um tenant, que é uma conta que consome mais e um que consome menos, na média eu vou ter um consumo mais ou menos. Então, sai mais barato para quem mantém o tenant. É por isso que se a gente pegar alguns aplicativos como Conta Azul e alguns softwares gigantes, né? Então, eles têm essa possibilidade. Salesforce, por exemplo, né? que foi um dos primeiros nesse sentido, os caras são gigantescos. Porque eles têm várias contas e pagando ali de 50, 100 dólares, por exemplo, mas eles têm 1 milhão de contas. E a estrutura fica barata porque, na média, o consumo fica para baixo, né? Então, geralmente, é muito raro quando você tem um cliente que usa o limite do software. Então, nesse sentido, fica mais barato aí você hospedar todo mundo junto. E como que fica essa arquitetura, tá? A gente tem algumas formas de fazer a arquitetura multi-tenant, tá? Então, as mais interessantes aí, ou as principais, é quando a gente separa o banco, tá? Então, existe uma arquitetura que você isola o banco inteiro. Então, cada cliente tem o seu banco de dados. E existe a abordagem, uma das abordagens que é você colocar todo mundo no mesmo banco, tá? Então, a gente usa a abordagem de colocar todo mundo no mesmo banco e segmentar via chave, tá? Então, a gente cria índices, chaves, etc., para segmentar esse banco de dados por meio de chaves, tá? Então, é a maneira que dá menos trabalho de manutenção. Por quê? Se eu aplico uma atualização no banco de dados, eu não preciso me preocupar com os outros bancos de dados. Então, a atualização fica muito mais simples do que você utilizar mais de um banco, tá? E aí, geralmente, é conhecido como on-premise, quando você pega essa mesma solução e roda na estrutura do cliente, tá? Então, existe essa possibilidade também. Quem faz bastante disso é o GitHub. Se você quer rodar uma versão do GitHub dentro da sua empresa, você consegue. Então, você faz como se fosse um fork, né, da versão deles e roda o GitHub dentro da sua empresa, né? Então,
já não é mais multi-tenant, porque você está pegando essa mesma versão e rodando isolado para um cliente. Para que esse cliente gostaria disso? Tá? Então, por exemplo, se você tiver um cliente que é um governo, por exemplo, né? Então um governo americano, você tem várias restrições em relação ao governo americano. Então, se você for criar uma solução, por exemplo, muita coisa do governo americano a gente nem poderia fazer, né? Então, você tem que ser um cidadão americano e etc. Inclusive a Amazon tem essa restrição, se você quiser, né? Então, se você for criar alguma coisa para o governo americano, existe uma forma de identificação que você tem, então você não acessa dados de fora, então eles bloqueiam a rede, você tem que ser um cidadão americano. Existe um rolo ali. Depois, se vocês quiserem procurar sobre, chama AWS Gov, né? Então, que é especificamente para o governo americano. Então, assim, existem essas restrições aí. Mas, basicamente, nessa estrutura aqui, a gente segmenta a arquitetura de multitenant simplesmente pela chave, né? Então, a gente tem uma tabela com as contas e essa tabela tem um ID que ele é espalhado pelo banco todo. Muita gente pergunta para mim, beleza, mas e a parte de performance? Existem técnicas que você pode utilizar no banco de dados que você consegue otimizar isso, tá? Então, você pode otimizar os índices, tem muita coisa que você pode fazer, inclusive chave composta, né, por mais de um valor, e um desses valores é a conta. Então já resolveria tranquilamente aí. E a outra vantagem, se você quer criar uma conta, você coloca um registro na tabela contas e o sistema inteiro já chaveia para essa conta, tá? Então é bastante legal aí. O Denilson falou para a gente colocar uma aplicação top assim nos cursos, pode deixar que a gente vai adicionar. Eu não sei em qual curso ainda, tá? Então muito conteúdo aqui a gente organiza de uma forma que dá para ser consumido de forma individual. A gente está pensando aqui e planejando como que a gente vai fazer isso, tá? O Vinícius Pereira, mais server-side rendering, pode deixar, a gente já está aqui nos nossos planos, e Google Cloud Platform também, tá? Pode ficar tranquilo que está sempre, tá nos nossos planos aí. O Vinícius é aluno nosso, seja bem-vindo aí, Vinícius. O Diego Oliveira, o Diego mandou bastante perguntas interessantes aqui. Ele perguntou, primeiro ele falou parabéns pelo vídeo, imagina, Vinícius, Diogo, aliás, eu que agradeço. Ele comentou que, como sempre, o seu compartilhamento de experiência é muito bem explicado. Obrigado, cara, fiquei feliz aqui. E ele ficou curioso em alguns pontos, vamos lá. Ele perguntou se a gente está utilizando multi-tenant single database ou multi-database. Como eu expliquei anteriormente, a gente está utilizando single database para a questão de ser mais simples de manutenção, tá? Então, quando a gente tem mais de um banco de dados, fica um pouquinho mais chato a manutenção aí, tá? Então, não é uma coisa tão tranquila de ser feita. E agora tem uma pergunta bastante interessante aqui, ó. Como que você gerencia os repositórios do front-end em relação à customização de layouts? Os clientes que usam layout base têm alguma configuração específica para o CircleCI pegar de uma aplicação base, tem configuração específica para pegar direto o repositório? Bom, deixa eu só parar aqui para eu lembrar onde eu... Deixa eu pegar aqui, beleza. Seguinte, o que acontece? Essa aplicação ela ainda não foi feita para o cliente customizar adoidado, tá? Então, o que a gente vai fazer se um cliente precisar disso, né? Então, a primeira coisa é, ou se for uma parceria lá, se for um cliente muito relevante e que de acordo com o acordo ali vale a pena, a gente passa para o cara um fork aqui da aplicação, tá? Então, por quê? Porque como é o front-end só, não vai afetar nada. A regra de negócio está aqui, né? Então, o banco de dados está aqui, a regra de negócio está aqui. E aí a gente consegue fixar, que é quase o que eu comentei antes, né? Então a gente conseguiria fazer quase que uma versão on-promises para ele, né? Então ele consegue pegar esse front-end e fazer o deploy em qualquer lugar e continuar consumindo aqui o nosso back-end, tá? Então, uma possibilidade, se a parceria fosse muito forte, valeria a pena, etc., seria fazer um fork disso, ou a equipe deles ou a equipe nossa mantém, mas fazer um fork desse front-end, tá? Então não teria muita restrição, porque o back-end aqui é o mais importante da aplicação. Deixa eu só ver aqui a outra pergunta. Outro detalhe importante também, a nossa lib de UI aqui, ela foi construída, e eu gastei um tempo para fazer isso, até e deixar isso de uma maneira interessante,
a gente fez algumas considerações, né? Então, cada componente ele é autocontido, digamos assim. Então, ele afeta a interface somente na onde ele está ali. Então, a gente fez isso para reduzir o efeito colateral de uma mudança de CSS. A gente tem uma aula já falando sobre isso dentro do React.js, né, que a gente colocou sobre CSS Models, e eu vou criar um material lá sobre como que eu criei essa lib de UI aqui, né, então mostrando alguns pontos de contato. Mas o mais importante aqui é o seguinte, a gente criou os componentes base, e quando a gente está utilizando esses componentes aqui, a gente pode definir especificidade em cima desse componente. Então, o que acontece? Se a gente quisesse, para um cliente específico, eu consigo fazer isso aqui, ó. Eu conseguiria criar mais um. Esse cara, ele vai colocar... Deixa eu ver se eu consigo colocar a setinha. Esse cara aqui, do cliente, ele vai colocar essa libUI como dependência e a gente vai colocar uma camada a mais de abstração colocando o que é específico desse cliente, né? Então, vamos supor, eu tenho um input e ele é arredondado. Aí para esse cliente eu não quero arredondado, eu quero ele quadrado. O que eu posso fazer? Eu pego esse cara aqui como base, então ele vira dependência desse cara, e a gente cria uma camada nova de abstração setando o visual desse componente. Então, continuo tendo um componente que funciona, mais a especificação, mais a especificidade daquela aplicação desse componente para esse cliente aqui. E aí, esse cara aqui vai ser utilizado por um outro front-end do cliente ali. Aqui. Tá? Então, essa é uma possibilidade que a gente vê. Então, qual que é a vantagem de fazer isso? A gente troca mais facilmente aqui, né? Então a gente troca a dependência desse cara pela dependência desse cara, e nessa aplicação ele vai ficar dependente só desse libUI do cliente. Então, assim, todas as dependências aqui, a gente troca a referência, e se a gente manter a assinatura, ela vai funcionar de maneira bastante adequada. A gente não fez um gerador de tema, a gente não fez nada nesse sentido, porque o principal para a gente aqui era que as aplicações nossas tivessem o mesmo look and feel, tá? Então, que tivesse o mesmo padrão visual, seguisse um design system, etc. Depois, a gente vai aplicar isso para outros clientes, tá? Então, existe um trabalho de design, de UI, de UX, em conjunto com outras pessoas para resolver esse design system aí, tá? Então, assim, a gente teria duas formas aqui de configurar essa interface, ou a gente cria uma outra libUI que depende da nossa, e a gente põe as coisas específicas em cima dela e usa essa lib no front-end, ou ainda existe uma coisa que a gente criou, mas bem simples, tá? Então a gente não foi muito a fundo. Existem algumas partezinhas dessa aplicação aqui que elas são injetáveis. Então, assim como o Google faz aqui, né, ele coloca o rostinho aqui e tal, a gente fez algumas coisinhas nesse sentido. Então, se eu trocar de tenant e estou usando a aplicação principal, a gente tem a aplicação da marca e a aplicação de algumas cores ali por padrão, mas a gente não tem uma customização muito forte ou muito grande da interface. Então a gente fez essa escolha de projeto aí no começo, né? Se a gente quiser muito ter uma customização mais forte, a gente vai ter que criar um clone desse projeto aqui e especificar por cima, ou ainda somente trocar a dependência aqui para a libUI que o cliente utilizar aqui, tá? Então é bastante interessante aí. Uma coisa que é bastante importante, tá, pessoal? A gente vai, já adicionei algumas coisas que a gente utilizou aqui dentro desse projeto lá no React.js, né? Então na parte de React, e a gente está gravando algumas coisas de como que eu criei essa lib de UI aqui, né? Então como que a gente utilizou isso, quais foram as decisões ali de projeto mais específicas na linha de código de verdade para criar ela, tá? Mas o mais importante e que fez muita diferença para o projeto ganhar a velocidade que a gente precisou, né? Então para conseguir desenrolar nessa velocidade aí foi o seguinte: cada componente ele trabalha independente do resto, né? Então se eu criei, por exemplo, um componente que representa o menu, eu posso trocar o CSS dele à vontade, que eu não quebro nada fora, tá? Então o CSS ele é contido somente naquele componente.
Existem várias maneiras de conseguir isso, tá? Então você pode utilizar Styled Components e assim por diante. E a gente utilizou o CSS Models, que foi o suficiente para a gente, né? Então, porque a gente pegou uma outra pessoa que vem de uma experiência muito forte com CSS, então a gente preferiu aproveitar essa experiência de CSS, utilizar todo o poder do CSS mesmo e fazer direto com CSS Models para isolar esse efeito colateral em relação ao CSS. Funcionou bem legal. O que a gente fez aqui também, né? Então, por enquanto, essas aplicações elas usam a libui como uma dependência no NPM, então vira uma dependência lá no package.json. A única diferença é que a gente não transformou ela ainda em um pacote no NPM, tá? Então, porque a gente não estava querendo entrar no processo de ter que pedir para o pessoal do projeto comprar conta privada e etc. Então, a gente colocou o projeto num repositório e colocou o repositório como dependência NPM aqui de cada projeto. Então, isso resolveu o problema para a gente, mas nos próximos passos a gente vai colocar isso no NPM privado e aí vai ficar muito mais simples aí de atualizar, porque hoje a gente tem um probleminha de autenticação, né? Eu preciso trocar a autenticação toda hora aqui. Bom, o que mais aqui que o Diogo perguntou? Ele perguntou se direto do repositório ou tem a aplicação customizada, então foi isso que eu respondi, né? Então, se a mudança for pequena, a gente usa a própria aplicação, então trocando cores ou um logo. Se a mudança for muito grande, esse é um caminho que a gente tem. A gente não tem esse cenário lá ainda, tá? Então a gente não existe isso lá ainda. Então a gente não executou esse cenário aqui ainda. Um cenário básico a gente já executou, né? Então ele funciona multitenant aqui bonitinho. Ele também perguntou se a decisão do MySQL foi por conta de mais pessoas da equipe já estarem acostumadas. Sim, principalmente pela minha bagagem e a bagagem das outras pessoas já muito grande aí com o MySQL, tá? Então, por esse motivo a gente preferiu ficar com o MySQL. E se a gente chegou a cogitar utilizar o Postgres ou o PostgreSQL, sim, a gente cogitou bastante, tá? Na época a experiência contou mais, então a gente não foi para o Postgres por causa disso. Porém, um desses SaaS que eu comecei, né, depois que eu falei para vocês, né, então aqui eu tenho 4 SaaS hoje, a gente está criando mais um. Esse outro SaaS a gente está utilizando o Postgres. Por que a gente está utilizando o Postgres nesse outro SaaS e não utilizou nesse primeiro? Bom, durante o design aí, dessa aplicação aqui, a gente já tinha escolhido o MySQL, etc. A gente já estava desenvolvendo e uma coisa que saiu no Postgres, que foi muito legal, ele melhorou ainda mais como eles lidam com JSON. Então a gente pode ter campo lá dentro do JSON, JSON indexado. Então existem várias operações com campos JSON que o Postgre adicionou, que o MySQL não tem. E isso dá muita flexibilidade, tá? Então foi por isso que a gente, nesse outro SaaS que eu estou criando aqui internamente, a gente está utilizando o Postgre e não utilizando o MySQL, tá? Então foi por esse motivo aí. Mas sim, para esse projeto a gente escolheu o MySQL pela experiência de todo mundo que está envolvido. Depois a gente teve uns probleminhas, porque o pessoal de Data Science gosta mais de Postgre, né? Então, mas a gente dá um jeitinho aí. Outra pergunta que é bastante importante, a gente comentou aqui que o banco ele fica fechado, né? Então, o banco de produção ninguém tem acesso. E aí o Diogo perguntou o seguinte: como lidar com situações de crise quando você não tem acesso ao banco de produção? Geralmente eu começo olhando os logs de todas as partes da aplicação para identificar o problema. Fiquei curioso em saber como você faz o monitoramento do banco sem acesso a ele. São duas coisas aqui, né, Diogo? Então vamos lá. São 2 itens que são bastante importantes aqui que você comentou. O primeiro item é o seguinte: todas as aplicações aqui, né, todas as aplicações, elas geram um log. Então o que acontece? Antes disso até, o Kubernetes ele faz uma coisa que é muito legal. Ele já sobe para a gente vários pods, né? E esses pods têm instâncias da aplicação, né? Então, eu não lembro quantos pods a gente está rodando, eu não lembro especificamente, mas vamos supor que a gente tenha duas instâncias de cada aplicação dessa rodando. Então a gente teria 2 da API principal, 2 da API do painel e 2 aqui do
do Next.js. Então a gente tem 6 instâncias rodando. O que acontece? Como que a gente lida em situação de crise? Primeira coisa, a aplicação ela vai berrar, né? Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, todas as aplicações elas injetam log no sistema de log do Google Cloud, que eu esqueci o nome agora, mas a gente gera log lá, se não me engano, Stack Tracer, uma coisa assim. Eu não lembro exatamente, depois vocês podem deixar um comentário aqui embaixo se vocês sabem de cabeça, eu esqueci. Mas o que acontece? Todas essas instâncias que estão rodando, elas geram log lá. Então, numa situação de crise, a gente consegue checar o log da aplicação lá. Então, o primeiro ponto que a gente faria seria olhar nesse agregador de log, né? Então ele considera todos os logs, você separa pela aplicação e etc. Então a gente conseguiria investigar esse problema lá. E o outro ponto, né? Então assim, a gente não espera, e aí é uma coisa que a gente tem que definir no processo de qualidade, a intenção nossa não é ter que fazer depuração no servidor de produção, né? Então, se a gente tiver essa situação lá, né, então uma situação muito específica, a gente provavelmente vai tentar arrumar uma ferramenta de troubleshooting, né? Então, se a gente tiver tempo hábil, então na API nossa aqui de painel, a gente vai tentar achar uma forma de fazer troubleshooting desses dados, então descobrir o que aconteceu, etc. Caso contrário, então vamos supor, não deu certo, tá? Então realmente está em situação de crise, a gente tem que investigar o que tem no banco, o que a gente vai fazer. Existe uma maneira, mas que a gente não está colocando isso como uma forma ainda, né? Então a gente sabe que é possível, tal, mas a gente não coloca isso como uma forma que a gente vai usar sempre aí para não cair na situação de não valer nem a pena de ser mais fechado o servidor, porque todo mundo consegue acessar, né? Então não faz muito sentido. Então o que é possível fazer? Como eles estão dentro da mesma VPC, é possível, né? E é possível isso no Google, é possível isso na Amazon, em todo lugar, você startar aqui, né, ou iniciar uma instância nova aqui dentro, e você acessa essa instância e essa instância acessa o seu banco. Não é uma coisa que a gente quer fazer, não é uma coisa muito bacana de se fazer, então provavelmente o caminho mais adequado é não ter um bug crítico, né? Então não tentar ter esse bug crítico ali, mas existe uma outra coisa também que é bem legal, a gente consegue voltar uma versão. Então se a gente perceber que por algum motivo a aplicação deu sei lá, a aplicação ficou louca, parou de funcionar, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue voltar no tempo, né? Então a gente tem todas as versões nossas dentro do registry do Docker lá, no Google Cloud Platform, e a gente consegue voltar a versão, né? Então a gente tem a lista de todas as versões, todas as imagens da aplicação que estão lá, e a gente consegue voltar a aplicação para uma versão anterior. E aí provavelmente dessa perguntando, mas beleza, mas e o banco, né? Então a gente também fez, existe uma outra caixinha que não está aqui, a gente tem um sistema rodando migrations aqui, e a gente consegue evoluir ou regredir o banco também à medida que a gente precisar. Então vamos supor que a gente evoluiu o banco ficou instável, né? A aplicação ficou instável, a gente consegue dar um rollback nessa migration, desfazer essa mudança de dados e aí voltar a aplicação para um estado estável, tá? Então a gente tem essas várias chances aí, tá? Então vamos lá de novo, ó. Se acontecer uma crise, o que a gente tem que fazer? A gente olha os logs de todas as aplicações que a gente tem. Se a gente não descobriu, né, ou descobriu, e não é uma coisa que acontece toda hora, então provavelmente não seria uma crise, a gente tentaria arrumar uma ferramenta de troubleshooting no painel nosso. Se isso não fosse possível, o mundo está pegando fogo, precisa arrumar, enfim, o que a gente faria? A gente tem a possibilidade de conectar com uma instância dentro da VPC, né, então dentro da rede privada, e se conectar no banco em produção e checar esses dados. Não é uma coisa que a gente quer fazer, a gente não teve que fazer até hoje, e não é uma coisa que a gente está aconselhando nem tentar fazer no futuro. A gente tem que se resguardar ao máximo aqui com o nosso painel para conseguir fazer isso tudo. Se a gente perceber também que a aplicação está instável, a gente consegue fazer duas coisas. A gente volta a evolução dela, né? Então volta para uma versão mais estável anterior. Tá? Então a gente tem lá no registro de imagens do Docker no Google Cloud,
a gente tem um número, todas as versões que a gente tem da aplicação nossas, congeladas com Node Models, congelado com tudo, e a gente consegue só chavear de volta, né? Então deu algum problema, chaveia de volta e está tudo bem. E o banco de dados, a gente tem um migration que evolui o banco e também volta as versões do banco. Então se deu um problema, a gente rodou uma versão do banco e deu algum problema, a gente consegue voltar isso também. Então funciona bem interessante, tá? Então tudo a gente consegue fazer controle via código. Essa infra inteira está via código, a evolução da infra está via código, a evolução do banco está via código. Então está tudo controlado via código, então a gente consegue voltar cada versão que a gente queira e tudo mais. Uma coisa que é bem legal, a gente consegue fazer isso aqui também, né? Então cada versão do site é um pacote do site gerado, né, estaticamente, então a gente consegue apontar para a versão que a gente quer. Isso também dá essa maleabilidade para a gente, né? Então a gente consegue migrar de versão muito facilmente, fica muito legal. E a gente consegue fazer o mesmo aqui com o React. E a gente faz uma imagem aqui no Next para fazer isso, tá? Então é uma imagem em Docker para conseguir fazer isso também, tá? Então tudo isso rodando nesse sentido, a gente consegue voltar atrás sem a gente precisar, tá? O ideal, tá, o Diogo, é a gente não ter que monitorar o banco dessa maneira, tá? Então, esse monitorar o banco, de acessar o banco, a gente não criou nem do dia zero, tá? Então, desde o dia zero a gente já criou a premissa que tudo vai ser fechado, tá? Então, tudo vai ser fechado por quê? Porque se tiver entrando dado ou saindo dado, tem que ser via aplicação, tá? Então, a gente evita um data breach, né? Então, vazamento de dados, etc., ou pelo menos a gente consegue ter formas de auditar essa entrada e saída de dados. Como o código está todo no GitHub, a gente consegue auditar esse código, né? Então a gente sabe aonde foi o vazamento, ou o que ocorreu ali no vazamento, o que ocorreu naquele bug, ou algo nesse sentido. Então a gente ajuda bastante ali, mas a ideia é não ter situação de crise onde a gente monitore o banco direto, tá? Então a gente tem que ter controle do que está indo e como está indo. É o primeiro sistema que eu faço do zero com essa premissa, tá? Então a premissa banco 100% fechado, 100% selado, e tudo que a gente tem que fazer tem que ser via código. Então assim, provavelmente vai ter alguma situação de crise que a gente vai ter que bypassar isso, mas é uma coisa que a gente quer evitar ao máximo aí, porque aí sim a gente conseguiu uma qualidade muito interessante aqui nas APIs, tá? Então se tudo que está indo para o banco ali a gente controlar direitinho e fizer o dever de casa direitinho, passar pelo QA direitinho, etc., a gente consegue minimizar essa situação de crise. Mas assim, é assustador quando você cria algo nesse sentido e você quer pensar, pô, beleza, vou acessar o banco. É tão trabalhoso, né? É chato você criar uma instância, etc., demora tempo, mas os benefícios disso para negócio é muito bom, né? Então, a gente sabe exatamente que está tudo bloqueado, né? Então, via camada de rede, então a gente sabe que não vai ter problema. Isso dá uma garantia maior de negócios, né? Então, para o pessoal de negócio, de contrato, etc., a parte do legal team, né, que é o pessoal que lida com a parte jurídica, tá tudo resolvido, né? Então a gente sabe que está tudo bloqueado ali dentro, que segue essas regras, e aí qualquer outra situação a gente consegue pelo menos mitigar isso. Porque imagina só, se houve um data breach, como que eu vou saber que se foi eu ou se foi um outro desenvolvedor que acessou o banco de produção e extraiu esses dados? Então a gente preferiu fecha tudo, né? Então, e se deu algum problema, pouquíssimas pessoas, e a gente não teve essa situação ainda, mas pouquíssimas pessoas teriam acesso a esse banco direto, e pouquíssimas pessoas, e a gente teria que documentar, aliás, isso também, né? Então, para manter esse banco confiável, a gente teria que manter tudo que foi feito enquanto foi logado aqui de uma maneira auditável também, né? Então, é uma coisa que a gente nem quer que aconteça, porque provavelmente se acontecer a gente vai ter que pensar nisso, tá? Então, é uma das coisas que vão surgir aí provavelmente daqui a algumas semanas, né? Então a gente vai ter que decidir um processo ali que a gente consiga voltar nessa situação, né? Então, ou pelo menos documentar essa situação de uma maneira mais clara possível, né? Mas
de início e por definição, por design aqui, a gente não quer nem que isso seja uma opção, né? Então a gente está brigando aqui com o Incidents para não abrir isso por nada, né? Então, inclusive a gente briga muito por isso, porque existem outros softwares que querem se integrar a gente, mas eles querem vir aqui de fora e entrar aqui, né? Então, que seria uma outra forma ruim para a gente. Então, nesse cenário, por exemplo, a gente sugeriu, né, um cara aqui dentro que se conecta aqui no banco, mas ele segue as mesmas regras da API. Então ele é todo auditável, todo rastreável, etc. E aí sim ele coloca os dados em algum outro lugar, né? Então ele pode, porventura, colocar os dados numa outra estrutura aqui, por exemplo, né? Então, algo nesse sentido assim. Então, mas ele vai estar aqui dentro e a gente vai saber o que ele está fazendo e a gente vai saber quem fez, né? Então a gente não acessa diretamente o banco, porque a gente perde essa arbitragem, né? Esse filtro aqui. A gente não sabe o que está entrando e saindo com tanta clareza quanto um script que pega os dados que você precise, ou a aplicação que pega os dados que você precise. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que eu consegui ler aqui os principais comentários. Obrigado a todos vocês que comentaram aí, que deram os parabéns pelo vídeo, fico feliz demais. Espero não ter complicado muito aqui sobre como que funciona o multi-tenant, como que funciona aqui esse processo que a gente fez de dependência na interface e como que a gente cria essa customização, tá? Acho que é bastante interessante. Mas fiquem tranquilos, tudo que a gente testa em produção, tudo que a gente testa em produção é sacanagem, né? Mas tudo que a gente usa em produção aí, que está validado, só para vocês terem uma ideia, todas essas decisões aqui, elas passam por um crivo lá, né? Então, pessoal, é discutido, isso aqui foi a última coisa que a gente discutiu, né? Então, todo mundo olha para isso e fala, beleza, quão seguro é isso, quão fiável é essa abordagem, por que você está fazendo essa abordagem, por que você não faz outra, etc. Então, foi testado, teve mais gente olhando, a gente teve que defender as nossas decisões, tudo que a gente usou, basicamente, a gente teve que defender para mais gente ali, né? Então, para poder utilizar. Então, foi bastante legal que a gente consegue trazer isso nos nossos cursos, nos nossos vídeos aqui, um material que já foi testado, que algumas pessoas já refletiram sobre ele, então fica bastante interessante. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, comentar aqui, se inscreve no canal também, já clica no sininho para receber sempre nossas últimas novidades aqui no YouTube. E uma coisa que é bastante importante, se você tem alguma dúvida sobre arquitetura, sobre qualquer coisa, você pode sugerir, você pode comentar aqui embaixo no vídeo, que eu posso comentar, acabar fazendo igual eu fiz agora, né, de criar um vídeo aqui respondendo todas as perguntas. E se vocês continuarem fazendo isso com perguntas tão bem formuladas, tão interessantes, a gente vai continuar fazendo vídeo sobre isso, sobre esses assuntos sempre aí, porque é muito legal ver que vocês estão interagindo e uma interação de tanta relevância, de tanta qualidade, sabe? Isso me deixou muito feliz mesmo nesse vídeo. A quantidade de pessoas que realmente se dedicaram bastante tempo ali a comentar, a colocar realmente a sua dúvida com uma forma, ou a sua sugestão de uma forma bastante interessante. Então fiquem tranquilos, a gente vai trazer bastante conteúdo sobre isso aqui. Tem um outro detalhe, não esquece, tem um Full Stack Lab, tá? Então tem um link aqui embaixo, dia 4/11, vai a nossa primeira aula aí, gratuita e online, tá? Então fica ligado, só clicar no link aqui embaixo. Um outro detalhe que eu lembrei aqui do Vinícius ter comentado sobre o Google Cloud Platform. O Google Cloud Platform é uma das coisas, um dos serviços aí que a gente vai hospedar na continuação daquela nossa série de hospedagem, né? Quando a gente está hospedando uma aplicação que a gente já fez na DigitalOcean, na Ambler, etc. A gente vai fazer também com o Google Cloud, tá? Então fiquem ligados aí, tem muita coisa legal. Pessoal, é isso, obrigado e até a próxima. Valeu, até mais!